Olá, está no ar mais um encontro semanal, que está recheado de coisa boa. Confere aí! O Santuário Basílica Sagrada Família está realizando uma exposição internacional de presépios. Também tem matéria especial sobre a Casa de Apoio Elba Alencastro Fleury. Você sabia e muito mais. Hoje estamos aqui no Santuário Basílica Sagrada Família na Exposição Internacional dos Presépios. Conversamos com o reitor do santuário, Padre Rodrigo de Castro, que nos explicou sobre a beleza dessa exposição, principalmente nesse ano em que o Papa instituiu o Ano da Família. Nós temos uma grande missão dentro da nossa arquidiocese, de sermos para as nossas famílias um amparo, um socorro, de sermos para as nossas famílias uma referência da Sagrada Família de Nazaré. Tudo o que fizermos perante o tema família, nós sabemos que é pouco. E nesse ano em que estamos vivendo, o Ano da Família, proclamado pelo Papa Francisco, alegria do amor na família, nós aqui estamos com esta exposição de presépios vindo de vários países. São 15 presépios importados e 15 nacionais, de 5 continentes diferentes, para que possamos entender que a Sagrada Família de Nazaré é o melhor modelo para nós. Os presépios são de materiais e estilos diferentes, como explica o Padre Rodrigo. Compreender que todos os materiais, todas as matérias-primas podem se transformar em exemplos, modelos, dramatizações, como nos ensina São Francisco de Assis. No exemplo da Sagrada Família de Nazaré, é uma grande dádiva. Temos aqui alguns presépios muito interessantes. Presépios feitos de capim, vindo dos Estados Unidos. Presépio de palha, feito pelas mulheres, pelos artesãos da nossa oficina e do nosso bazar, do nosso santuário. Bem como o famoso amigurumi, que é uma espécie de crochê, também feito pelas mulheres da nossa oficina, do nosso santuário. Então, para dizer para nós que o simples é capaz de fazer o belo acontecer. Essa é a beleza da liturgia. A liturgia é simples. E a liturgia, quanto mais simples ela for, mais bela ela há de se tornar. Sim, hoje confessar, e também estar aqui olhando os presépios, de exposição que está aqui no Santuário da Sagrada Família, da Basílica. E assim, estou encantada. O Padre Rodrigo cada vez mais nos encanta, porque eu saí vendo que de um por um, e a gente vê assim, cada um mais lindo que o outro, mostrando a arte, mostrando a cultura, de países diferentes, de pessoas diferentes. E assim, vem visitar, tragam as crianças. Geralmente a criança gosta muito de estar olhando o presépio e os pais explicarem a importância que é. Muitas vezes a gente só ensina as crianças o Papai Noel, e não é o Papai Noel, é Jesus, Jesus que veio para nos salvar. Então, assim, estou encantada, vem mesmo conhecer. Nossa Arquidiocese de Goiânia é convidada a voltar o seu olhar para o Santuário Basílica Sagrada Família durante esse tempo forte de Natal. Até o dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor, aqui está a exposição de presépios. A exposição acontece dentro da Basílica, durante 24 horas. A nossa igreja está aberta 24 horas durante todos os 7 dias da semana. Vindo à Santa Missa, vindo à adoração, somos um santuário de adoração perpétua. Vindo à nossa igreja, você tem a oportunidade de ver com seus olhos essa linda exposição de presépios que até o presente momento tem encantado a todos. A Casa de Apoio Elba Alencastro Curado Fleury é uma obra social que é mantida pela Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito. A Márcia Moura, que é a coordenadora da casa, nos explica em que consiste esta bela obra. Consiste em assistir pacientes e acompanhantes que vêm de todo o território nacional em busca de tratamento de saúde. Essas famílias não possuem condições financeiras para arcar com a estadia delas aqui na instituição.
ou na cidade. Aí nós oferecemos hospedagem, alimentação e transporte. Ela foi instituída em 2008, em meio à necessidade de ver o sofrimento dessas pessoas nas portas de hospitais, e sensível a essa situação, a paróquia, juntamente com a comunidade, criou a instituição. Caroline Lima Soares é da cidade de Formosa, mãe de uma bebê que está na UTI desde janeiro de 2021. Ela fala do apoio que a casa tem dado para ela neste momento tão difícil. Essa casa aqui, ela tem nos apoiado desde os momentos que nós chegou, né? Quanto da vida pessoal, ajuda e tudo mais. Veio eu, a minha bebê, ela está na UTI, então ajuda quanto a mim com ela, nós sempre estivemos, né? Ajuda psicológica, de tudo, de qualquer maneira, eles têm ajuda, que é como se fosse uma família. Nós todos somos um ajudando o outro. A Juliana Fernandes está acompanhando o marido que está fazendo tratamento. Ela fala como ficou sabendo da casa e como ela foi acolhida nesta obra. Eu fui muito bem acolhida pela diretora, sou bem tratada aqui. Aqui tem tudo que eu preciso, temos suporte, as pessoas são muito carinhosas com a gente. Então, achei maravilhoso e é um dinheiro que a gente não está gastando, tem alimentação. E para a gente que não tem condições, eu achei muito interessante essa casa de apoio. Da próxima vez eu quero voltar aqui. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 12 de janeiro, comemoramos o aniversário natalício do Frei José Fernandes Alves. E no dia 15, 4 padres fazem aniversário de nascimento. Padre Clemente Trecani, Padre Fred Alexandre, Padre Raimundo Lopes e o Padre Venefredo Soares Filho. Parabéns para todos os aniversariantes e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida nesta semana. E no próximo bloco tem Você Sabia? Padre Elenivaldo Manuel dos Santos fala conosco sobre São Sebastião. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta e neste bloco preparamos uma matéria especial sobre o Sínodo 2023. Acompanhe as ações realizadas pelas paróquias e comunidades no caminho sinodal. E depois tem Você Sabia? Com o Padre Elenivaldo Manuel dos Santos. Para entender o que significa sínodo, nós precisamos ir na origem da palavra. E sínodo é formado por duas palavras gregas, syn e rodós. Syn significa com e rodós, caminho. Então, uma tradução aproximada de sínodo para a nossa língua seria caminhar em conjunto ou fazer o caminho em conjunto. Aqui na nossa paróquia, Santuário Nossa Senhora Aparecida, nós já iniciamos todo o movimento de preparação, né, para chegar até os irmãos e irmãs a proposta do Papa Francisco. O sínodo, ele começa já aqui na paróquia, a partir de um encontro de formação. Queremos convidar os leigos, as pastorais, grupos e movimentos a perceberem o quanto os leigos, sobretudo, são especiais para a Igreja e para o Papa Francisco, pois o Papa ele tem interesse em saber o que esses leigos pensam, como eles veem a Igreja. A nossa fase paroquial do Sínodo dos Bispos aconteceu na manhã de domingo do dia 21, dia da solenidade de Cristo Rei, e foi uma oportunidade muito boa, porque as pastorais, os movimentos, as comunidades e também os organismos ligados à paróquia São Francisco de Assis vieram, responderam os questionamentos e agora nós vamos fazer a síntese e enviar para a nossa arquidiocese. Estamos muito felizes de participar desse sínodo. A gente quer escutar o máximo número possível de pessoas. A pergunta que é nos feita, quais são as alegrias, quais são as feridas, quais são os marcos, quais são as dificuldades, em sermos essa igreja, esse caminhar juntos. Caminho foi sempre uma palavra muito importante para nós cristãos, porque Jesus, no Evangelho de João, se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Essa autoidentificação de Jesus foi tão forte que no começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, aparece muitas vezes essa expressão, os discípulos eram identificados como os que pertenciam ao caminho ou os
discípulos do caminho. Por isso, sínodo e igreja, ou a nossa igreja católica, sempre foram expressões muito próximas, a ponto de São João Crisóstomo chegar a dizer que igreja e sínodo são sinônimos. Então, na realidade, sínodo expressa a natureza da própria igreja, um povo de Deus, uma comunidade que caminha em conjunto, mesmo com as nossas distinções, nossos estados de vida, cada um participando de um modo desse povo de Deus e o servindo, nós caminhamos todos em conjunto, em peregrinação, rumo ao nosso destino, que é o próprio Senhor. Então, de 3 em 3 anos, os bispos se reúnem e expressam essa sinodalidade nesta reunião, e muitas vezes nós chamamos isso apenas de sínodo. Mas o sínodo dos bispos se assenta, se fundamenta nessa natureza que é da igreja toda, que é ser sinodal, que é caminhar reunida. Você sabia que São Sebastião não morreu vítima dessas flechas? Pois é, a iconografia cristã, a maneira como ele é representado sempre com essas flechas, que todo mundo olha e já identifica, também às vezes confunde a cabeça das pessoas. São Sebastião era um soldado, era um militar da guarda pretoriana, ou seja, da guarda pessoal do imperador de Roma, naquela época o imperador Diocleciano. Convertido, ele então tornou-se cristão e, denunciado como cristão, tentaram dissuadi-lo a não continuar como cristão. Então, ele preferiu o rei Jesus, deu essa preferência para Jesus como rei. Foi então amarrado a um tronco e os soldados dispararam várias flechas. Foi dado por morto e ficou lá abandonado. Depois, a esposa de um mártir, a viúva de um mártir, que nós conhecemos assim com o nome de Irene, ela foi lá, junto com outros cristãos, socorreu, e São Sebastião não estava morto, ele recuperou e foi depois, pessoalmente, até o imperador, continuou a denunciar os crimes do imperador Diocleciano, ele então mandou prendê-lo e ele foi ali, então, definitivamente martirizado. Por isso nós dizemos que São Sebastião tem um duplo martírio, Nas músicas de São Sebastião geralmente tem isso, duplo martírio. Sofreu o martírio, aqui que foi todo esse sofrimento dele, e depois o martírio, a coroa do martírio definitiva, quando ele honrou o nome de Jesus, derramando seu sangue por ele. Deus te abençoe. Fique conectado nas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Por lá você fica por dentro de tudo o que acontece em nossas paróquias e comunidades. E no próximo bloco vamos rever a entrevista com o Frei Fernando Inácio Peixoto. Ele que é mestre em Bíblia vai nos tirar algumas dúvidas. Não sai daí! Semana passada demos início a uma série de vídeos chamada Eu Sou Igreja. A série é promovida pelo Dicastério Leigos, Família e Vida e mostra o desafio diário das pessoas com deficiência. Hoje você acompanha o segundo episódio. Assista agora a entrevista com o Frei Fernando Inácio Peixoto, mestre em Bíblia. A Bíblia se divide, vamos dizer, fisicamente em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a saber, a história antiga da criação até Jesus e de Jesus até a plena fundação da igreja, narrando ainda até a volta do Senhor. Então o Novo Testamento não se contenta só de narrar a fundação da igreja, mas ela também já anuncia a glória da igreja e o final da história. Os autores da Bíblia é algo difícil de vocês falar. Por quê? Os livros nós sabemos, Os livros são 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, os autores são conhecidos pela tradição apostólica, quer dizer, a igreja recebeu os livros com aqueles nomes de autores, certo? Então, temos, por exemplo, os 4 evangelhos, com os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João.
E o Novo Testamento tem o Corpus Paulino, significa as 14 cartas tidas como de São Paulo relacionadas com ele. Depois vem as chamadas 7 cartas católicas, porque direcionadas para o mundo todo. São 3 de João, 2 de Pedro, uma de Tiago, uma de Judas, e então essas formam as chamadas cartas católicas. São 7, e finalmente o livro que coroa toda a Escritura, que é o anúncio do final glorioso da igreja e do anúncio do Evangelho, que é chamado o Apocalipse, que significa revelação. Os escritos originais não existem mais. Não tem nenhum dos livros da Bíblia tem o seu original. O original, no estudo bíblico, se chama autógrafo. Autógrafo é aquele livro que saiu da mão do autor sagrado. Porque foi essa mão do autor sagrado que, inspirado por Deus, escreveu a palavra de Deus. Só que tudo que nós temos hoje na Bíblia são cópias. O original não tem nenhuma página. Então a igreja crê que o original, que é a palavra de Deus propriamente como Deus falou ou inspirou ao autor sagrado, que ela tem, a cópia que ela recebeu é a cópia da palavra de Deus. Mas o autógrafo não existe de nenhum livro, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Temos cópias antiguíssimas, de muitas páginas. Por exemplo, na década de 40, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, foram encontradas cópias da época de Cristo, de toda a Bíblia praticamente. No famoso lugar arqueológico que se chama Qumran, em Jerusalém, em Israel, pertinho de Jerusalém. Aquelas cópias são antiguíssimas, mas não são dos autores, né? Ninguém perde nada, né, de diariamente dedicar uma página, e a ideia de querer ler a Bíblia, de alcançá-la, é uma ideia generosa e muito boa. É claro que ninguém alcança toda a Bíblia em 2 tempos, mas é um aprendizado que vai se dando. Quer dizer, o melhor curso de Bíblia, a meu ver, não é tanto ir para a escola de Bíblia ou para a escola de teologia, é você ter a paciência de ler. Ler e ouvir são as melhores escolas. Imagine que se você todo ano, durante todo o ano, você vai em todos os cultos dominicais ou todas as missas da tua comunidade, você praticamente ganhou de graça a leitura de toda a Bíblia. O jeito com que a igreja organizou a leitura da Bíblia nas celebrações dominicais te dá de graça a leitura de grande parte da Bíblia, eu diria assim, 1/3. Ora, não tem melhor modo de você aprender a Bíblia do que sentado na tua comunidade, com teus irmãos, escutando Deus falar. E ainda vem enriquecimento dos comentários. Às vezes o padre também dá uma boa aula de Bíblia com o modo com que ele aplica a palavra na comunidade, né? Então é sempre adequado e conveniente para nós, e é como se fosse um alimento da alma. I am church. I am church. I am church. I am church. Yo soy iglesia. Noi siamo chiesa, tutti insieme. Hola, mi nombre es Luis y esta es mi seña. Yo soy Luz Mariela y mi seña es esta. Yo soy Jessie y mi seña es esta. Y yo soy Neidy y mi seña es esta. Y nosotros somos Los Segoviano. ¡Yay! Hola, soy Eduardo Álvarez y ella es mi esposa. Mi nombre es Lisandra. Somos de Venezuela. Yo soy sordo profundo de nacimiento. Ella es oyente e intérprete de la iglesia desde hace 18 años. Ahora, nosotros somos maestros dentro de la catequesis para niños sordos.
para que ellos conozcan el significado de Dios. Y también en una ocasión fuimos de misión a Oaxaca, a un pueblo pequeño, donde la verdad los sordos que habían eran pocos y no conocían a Dios. Por lo tanto, nosotros fuimos a evangelizar, a que tuvieran una nueva mirada de Dios. Les quiero contar también cómo, siendo sordo, me he sentido parte de la iglesia. En primera instancia, con la lengua de señas. También me ha servido el servicio de los intérpretes. Leer la palabra de Dios y la Biblia. La catequesis, los grupos y servicios de apostolado. Todo esto me ha ayudado a sentirme partícipe de las reuniones. Por ejemplo, en el año 2018 me invitaron a trabajar en la JMJ y ahí estuve sirviendo para recibir al Papa Francisco en Panamá. También realizamos diferentes actividades junto con DCYA, trabajo de pastoral, trabajo con jóvenes sordos, talleres para intérpretes católicos. En el año 2004 y en el año 2005 trabajamos y organizamos el primer y segundo campamento de jóvenes sordos en Venezuela. Fueron 25 jóvenes sordos en total, fue una belleza. Todos esos programas, esos viajes, esos encuentros me han ayudado muchísimo a aprender cosas nuevas y me han apoyado también, a su vez, a enseñar a los sordos, a la comunidad, para conocer más a Jesús y su amor. Nosotros queremos invitar a todos los sordos y oyentes que vengan, que conozcan al Espíritu, que se sigan divirtiendo, que el Espíritu los va a seguir ayudando, apoyando. No lo dejen. Venga, ustedes pueden. No tengan miedo de estar con Dios. Tengan fe. Ustedes jóvenes tienen la oportunidad de transformar su vida, de esforzarse, de conocer a Dios. Háganlo. ¡Yay! Hashtag Yo soy iglesia. Ah, por hoje acabou, mas o nosso encontro já fica marcado na semana que vem. Fique conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Agora vamos terminar o nosso encontro da melhor forma possível, com a bênção para a semana que virá. Até a próxima. Tchau. Que a bênção do Senhor possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que realmente o Senhor, essa bênção possa alcançar a você e toda a sua família. Traga ao seu coração e à sua mente todos aqueles que precisam da bênção do Senhor. Meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu te louvo, meu Senhor, meu Deus. Te agradeço por estar